Legal, pessoal, bem-vindo ao curso, novamente ao curso NR10 CEP, Sistemas Elétricos de Potência. A gente vai iniciar um novo módulo agora que a gente vai tratar sobre acidente do trabalho, tá bom? O que é o acidente de trabalho, o que é uma perda, Enfim, a gente está sempre acostumado a falar sobre perda, questão da vida, que é o mais precioso que a gente tem. Mas tem outras perdas, que a gente que existem quando tem algum problema, Então, pensa, se você não faz manutenção, você pode ter um acidente aí que vai ocasionar aí uma parada, de operação, enfim, alguma coisa. Se for para um local que tenha pessoas, ele pode provocar danos às pessoas, mas pode ser algum dano material, um incêndio, alguma coisa nesse sentido, tá bom, pessoal? Então a gente tem que analisar acidente de uma forma global, tá? É lógico, pior caso, quando uma pessoa morre, mas existem outros tipos de acidente que a gente tem que estar de olho, que às vezes não morreu ninguém, não feriu ninguém, mas que ocorre uma perturbação aí, complicada para a empresa, que a empresa vai ter que expender dinheiro, enfim, tudo para poder arrumar aquilo, tá bom? Então, quando a gente trata de segurança, entra nessa esfera também, tá, pessoal? Não é só da pessoa em si, tá? Assim, não é só falando só não morreu, então tá bom. Não, existem outros problemas que um acidente pode causar, tá bom? Por isso que a gente evita ao máximo, ter algum tipo de acidente, beleza? Então, o que é um acidente? Acidente do trabalho, Aqui a gente vai trabalhar na questão do funcionário, Acidente de trabalho é aquele que ocorrer pelo exercício do trabalho, tá bom? A serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause perda ou redução da capacidade de trabalho, temporária ou permanente, ou morte. Aqui a gente está levando em consideração o indivíduo, tá, pessoal? Não é que eu falei agora, acabei de falar sobre várias perdas que a gente tem. Nesse caso, a gente está trabalhando só com um indivíduo, tá? Quem trabalha ali. Então, se ele sofreu um acidente de trabalho, não um acidente de produção, não um acidente de trabalho, ele vai sofrer algum tipo de lesão, alguma perturbação funcional, e ele vai, enfim, às vezes parar de trabalhar, ou ele vai ter que trabalhar em outra área, ou vai reduzir a produtividade dele, enfim, ou até, enfim, ocorrer a morte, tá bom? Importante, tá? Exercício do trabalho, tá bom? Exercício do trabalho e a serviço da empresa. Essas palavras são muito chave, tá, pessoal? Isso daí é muito chave. Por exemplo, eu sou designado para realizar uma certa função na minha empresa que eu tenho que fazer lá, na inspeção que eu tenho que fazer. Então, se eu estiver fazendo aquele serviço, exercendo aquele trabalho, e está escrito na empresa que eu tenho que exercer aquele trabalho, e ocorre algum acidente ali, ele é um acidente de trabalho. Agora, se aquele serviço que eu estou executando, por mais que eu esteja ali, enfim, eu esteja trabalhando, passei em casa lá, resolvi mexer eu trabalhando com a caminhonete da empresa, aí, pô, acabou a energia lá em casa, vou lá ligar ela lá fazer algum serviço, eu já não estou a serviço da empresa, certo? Por mais que eu esteja ali no meu horário de trabalho, mas eu desviei da minha função, aí já não vai ser mais exercício de trabalho. Você assumiu a sua responsabilidade, a empresa não tem nada a ver com aquilo, tá, pessoal? Lesão corporal, tá? Perturbação funcional. Pô, se eu me machuco, se eu sofro uma queimadura, enfim, um choque ali, caio, quebro alguma perna, alguma coisa, eu sofro uma lesão corporal. Às vezes eu posso ter uma perturbação funcional também, Pode, por exemplo, desenvolver uma síndrome, alguma coisa, uma síndrome, um burnout, alguma coisa assim, uma depressão, enfim. Também são problemas que advêm de um acidente de trabalho, E aí pode causar a redução ou a perda da capacidade de trabalho, tá bom, pessoal? Aqui, então, a gente deu esse início do que é um acidente de trabalho. Depois, ao longo desse módulo, a gente vai falar sobre perda, enfim, sobre outras questões que a gente entra, que também são consideradas acidentes, tá? Então, essa pirâmide é muito legal, assim, todo mundo já deve ter visto, quem trabalha profissional, quem não trabalha em algum sistema que tenha passado, e peça para o pessoal fazer um levantamento disso, tá? E é muito importante. Depois, no final desse módulo, a gente vai falar sobre levantamento de acidentes no Brasil. Aí você vê, pô, é muito pouco acidente que acontece, se for ver no número ali. Mas você vai ver que a maioria dos acidentes que ocorrem ali são atividades profissionais ali que já estão mais desenhadas, por exemplo, em universidade, em usinas,
Agora, acontece muitos problemas que não são registrados, né? Porque as empresas, às vezes, não, né? Numa empresa pequena ali, o pessoal não registra, né? Coloca por debaixo do pano. Mas é importante registrar, porque aí você consegue ver qual é a situação da empresa em relação à segurança, tá bom, pessoal? Então, vamos pensar assim, daí a pirâmide de Bird, o pessoal chama, né? Você vai ter um monte de incidente ali na empresa que não são comunicados. Vamos colocar ali diversos, né? Ela é a base da pirâmide, né? Maior parte do que acontece de errado na empresa, o cara esconde. Aconteceu ali com ele, pô, não vou falar para ninguém, né? Fica com medo de sofrer uma punição. É um erro, tá bom, pessoal? Porque aí você não consegue monitorar se a empresa está tendo algum risco ali adicional do que ela acha que tem, tá bom? Aí você chega um pouco mais acima da pirâmide, você vê incidentes sem lesões ou danos visíveis, né? Aí é o pessoal que viu que aconteceu um probleminha, mas resolve avisar. Aí você vê um número ali, né? Você vê um número de 600. Sobe um pouco mais a base da pirâmide. Acidentes com dano à propriedade. Sabe o que eu falei, né? Teve um acidente com dano à propriedade, né? Enfim, um desligamento ali, né? Pegar fogo em algum local, né? Alguma coisa assim. De acordo com o número de incidentes que você tem, você começa a ter mais acidentes desse tipo, né? Danificar produção, enfim, alguma coisa assim. Conforme você tem mais acidentes desse tipo aí, né? A cada 3 acidentes que você tem desse, você vai ter um de lesão menor, né? Uma queimadura leve, primeiro grau, né? Tranquilo ali e tal. Você tem que sofrer um atendimento médico, mas é normal, tranquilo ali. Mas, enfim, a cada 10 desse, né, que deu aquela queimadurinha, um vai ser lesão grave ou morte, né, que vai ser incapacitante. Então você vê, pessoal, se você for comunicando, né, você vê, de cada 6 incidentes de lesões ali, né, de cada 600 vai ter 30 acidentes com dano à propriedade. De cada 30 acidentes de dano à propriedade, você vai ter 10 com lesão menor. E a cada 10 vai ter um grave, né? Se você não comunicar, você não sabe como que você está. Entendeu? Você não entende. Então você fala, não está acontecendo nada na empresa aqui, está tudo tranquilo, a pirâmide aqui está 0, 0, 0, está tudo bem tranquilo. É porque não está comunicando. Sempre tem problema, porque aí aparece uma lesão grave ou morte. Pô, mas do nada aconteceu, do nada aconteceu? Não. Aconteceram vários problemas antes para que acontecesse uma lesão grave ou morte, tá bom? Então, se você tem, por exemplo, aconteceu uma lesão grave ou morte, pode ter certeza, pelo menos 10 lesões menores ocorreram, comunicadas ou não, tá? E vão ter existido pelo menos 30 danos à propriedade, você queimou um fusível, você queimou um disjuntor, enfim, explodiu alguma coisa ali, comunicados ou não, tá? Vou ter pelo menos 600, né, incidentes com lesão, né, sem lesões ou danos visíveis, né, aquela coisinha bestinha ali, vai ter 600 desses. Se você tiver uma lesão, né, com morte ou grave, você vai ter essa pirâmide inteira aí. Então, se você não comunicou, se está zerado, é porque você não fez o seu trabalho de segurança, não agiu quando aconteceu os primeiros incidentes, tá, pessoal? É isso que a pirâmide quer dizer, tá bom? Que você vai... Aí fala, pô, mas aí começou a ter muita lesão menor, deu 20, pô, ainda não deu nenhuma lesão grave ainda, mas se continuar dessa forma vai ter, tá, pessoal? É isso que tem que... estatisticamente, né, comprova-se que isso vai acabar acontecendo, tá bom? Fiquem ligados, se a empresa de vocês não tem essa pirâmide, vocês não sabem como usar essa pirâmide, procure saber, tá? Não fique só pelo, estamos há 100 dias sem acidente, estamos há 120 dias sem acidente. Aquela placa ali não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada, porque se tiver um acidente, pronto, acabou, né? Desmontou tudo, né? Você não sabe como que tá a empresa lidar com segurança. Essa pirâmide aí você consegue ver, né? Se a empresa tá comunicando, você vê se está tendo algum problema, se os problemas que acontecem estão sendo investigados, né? Se está tendo ações sobre esses problemas, aí sim você consegue ver se está resolvendo. Aqueles tantos dias sem acidentes, não vai, né, te salvar em nada aquilo ali, tá bom? Só para deixar claro, que é só um número, tá beleza? Então vamos lá, modelo causal de perdas, tá bom? Então, um acidente não vai acontecer do nada, tá? Vai acontecer um monte de falha, seja no método, seja no programa que você vai utilizar ali, né?
A gente falou no último, né? Liberação do serviço, você vai errar ali a liberação. A inspeção, você errou. O método de trabalho que você está usando é errado. Enfim, alguma coisa vai provocar a perda, tá bom? Isso tem que estar bem em mente, né? Então, Sari, primeira coisa, falta de controle, tá? Então, o programa é inadequado, o padrão do programa é inadequado. Por exemplo, eu tenho lá um padrão de inspeção, né? Aí, dentro desse padrão aí de inspeção, eu não estou vendo tudo que eu tenho que inspecionar, né? Eu deixo passar alguma coisa, né? Eu não utilizo, por exemplo, um manual que fala lá o que eu preciso fazer de manutenção, eu deixo passar alguma informação, não faço o controle daquela medida ali, e aí acaba errando. Aí vai ter, né, um fim, no final ali vai ter uma perda, beleza? Então, se você não controlar tudo que você for especificado fazer, se você não fizer, deixar falhar ali, você vai ter uma perda no final, tá? Causas básicas, né? Fatores pessoais, fatores de trabalho, né? Então, tem a pessoa também, né? A pessoa está envolvida numa perda. Geralmente você tem uma pessoa. Então, vamos pensar, né? O líder, né? O líder não está fazendo o papel dele, o gerente não está fazendo o papel dele de fiscalização, tá? Não está fazendo o papel dele de ver se o material está correto, né? Se estão fazendo, né, as inspeções corretas, se estão fazendo os testes, né, de isolação, por exemplo, né? Ele tem que estar ali. Então, se essa pessoa falhar, né, ele vai ocasionar perda lá na frente, beleza? E também tem outra causa de fator pessoal, seria, né, o estresse, né? Burnout, né? A pessoa, a gente falou, né? A pessoa fica desanimada, né? Começa a perder ali o sentido de trabalhar, né? Então acaba tendo algum problema aí que vai ocasionar a perda lá na frente, tá bom? Causas imediatas, né? Atos e condições abaixo do padrão, né? Atos, a gente fala sobre o funcionário, né? O funcionário não usa o EPI correto, ele não usa a ferramenta correta, ele não usa os materiais corretos empregados ali, ele acha que pode usar qualquer um, né? Enfim, ele liga ali o cabo direto, coloca o sistema ali, o pino, né, para poder fazer a conexão correta, né, para poder fechar bem o circuito, né? Enfim, tem o material, mas não tem o ato ali do executante fazendo de forma correta. Ou as próprias condições, né? Por exemplo, você tem lá, numa linha de distribuição, você tem lá um poste de madeira, né? Tá lá aquele poste de madeira antigo, né? Já começou cupim, já comeu tudo aquilo ali, então dá um vento, derruba, né? Cai em alguém ali, mata alguém, né? É uma condição abaixo do padrão, né? Você tem que estar sempre fiscalizando, ver se os postes estão todos corretos, né? Se não tem problemas ali. Então são ou atos ou condições que estão abaixo do padrão ali, que pode ocasionar a perda, tá bom? E aí tem um acidente ou incidente, né? Contato com energia ou substância, né? Depois a gente vai, né, entrar um pouco em incidente e acidente, né? O incidente acontece ali e o acidente já acontece, não acontece uma questão muito grave, né? Um incidente, né? E o acidente já acontece alguma lesão, alguma perda, né? O incidente geralmente são coisas mais leves, né, que vão acontecer ali. Mas ambos, né, têm que ser registrados, né? Geralmente para ter um acidente é que teve muitos incidentes antes, tá? Então por isso é importante todo incidente, qualquer coisinha ali que está errado, você escrever, né, para que sempre seja corrigido aquilo, tá bom? E depois no final você tem a perda. Então você pode perder, né? Depois eu volto na pessoa, né? Propriedade, produto, meio ambiente, serviço, né? Tudo você vai perder e, né, a principal perda que é a pessoa, né? O trabalhador, enfim, alguém que o usuário daquela linha, enfim, pode ter algum acidente, tá bom? Então, você vê, muita coisa tem que falhar para ter uma perda. Muita coisa, pessoal. Eu falo assim, ah, não, mas foi só uma coisa. Não, teve muito problema antes. A gente trabalhou no último lá, tem inspeção, você vê o tanto de inspeção que tem, você vê o tanto de atividades que você pode fazer para liberar uma área, você vê o tanto de métodos de trabalho que você tem, quanto cuidado você tem, quantos equipamentos você pode ter à disposição. Se acontecer algum problema, é porque falhou em todos eles, né? Então é muito triste quando acontece isso, né? Você errou muitas vezes para poder ter uma perda, tá bom? É isso que tem que estar sempre em mente, tá? Não deixar falhar.
senão vai acontecer. Vamos lá. Voltando então, explicando um por um, né? Falta de controle, tá? Explicando aqui falta de controle, né? É o princípio da sequência dos fatores causais que originam um acidente, né? Que dependendo de sua gravidade pode gerar muitas ou poucas perdas, tá? Então, um programa inadequado. Por exemplo, eu falei lá sobre inspeção geral, né? Na empresa que eu trabalhava, você tinha um protocolo lá, enfim, tudo que a gente tinha de segurança para poder ver na planta. Aquele protocolo podia estar errado, né? Às vezes eu estava trabalhando de forma equivocada, né? Eu tinha que trabalhar de outra forma, tinha que ser mais duro naquele protocolo, né? Tinha que, enfim, ver mais condições, enfim. Eu estava fazendo um método ali por amostragem, eu não posso fazer por amostragem, eu tenho que fazer em todos os locais, né? Enfim, o programa pode estar inadequado. Os padrões inadequados do programa, né? Por exemplo, eu tenho um sistema de manutenção preditiva e aí eu vejo lá a temperatura, né? Vou voltar nessa questão. E aí o padrão de temperatura lá que eu acho que está certo, ele está errado, né? Então aí o padrão é inadequado, tá certo? E o cumprimento inadequado dos padrões também, né? Eu vou lá, defino o padrão, né? E vou lá e acabo não cumprindo esse padrão, né? Eu deixo só o padrão lá, mas eu não vou levar aquilo ali a sério, né? Tá quente? Não, tá, não, beleza, deixa lá quente mesmo, não tem problema. Pegar fogo, pegou, né? Então aí faltou aí o cumprimento, né, do padrão. Não, vou deixar uns a 20 aqui, tá tranquilo, né? 20 graus a mais não vai acontecer nada, né? Você não está cumprindo, né? O padrão não tá sendo feito de forma correta, tá bom? Causas básicas também são os fatores pessoais, como a gente falou, né? Enfim, tem que estar sempre orientando, sempre ali passando na área, né? Sempre mostrando o que deve ser feito, isso é parte do líder. O operador, o eletricista, o executante tem que seguir as normas, tem que usar os EPIs, tem que usar os equipamentos corretamente, né? Então, fatores pessoais, né? Cada um tem sua personalidade, né? Então, você tem que trazer todo mundo ali e igualar na hora do serviço, né, pessoal? Tem que igualar, tem que todo mundo saber o que tem que ser feito, né? A melhor forma tem que ser feita. Você tem que fazer um treinamento para a pessoa fazer corretamente a atividade, tá? E também, né, fatores do trabalho, ambiente de trabalho. Pô, você trabalhar num local onde, né, enfim, um tá brigado com o outro, né? Todo mundo está estressado, tem que resolver logo, o gerente pegando no pé ali em cima, querendo que resolve logo, né? Isso daí pode também ocasionar uma perda, tá bom? A pressão, né, para executar uma atividade, ela também ocorre. Então você tem que ter tranquilidade chega nessas condições, né? Por mais que o cara esteja bravo, ele quer resolver logo, quer voltar a funcionar, né? Calma, né? A vida, a segurança tem que estar na frente de tudo. Fazer com calma, resolver tranquilo. Falar pro cara, falar, a gente está trabalhando aqui com elétrica um pouco mais perigoso, né? Fala com ele na boa, não precisa gritar com o cara, né? Eu tô trabalhando com elétrica aqui, não precisa ser assim, né? Fala, não, pessoal, aqui é elétrica, tem que tomar cuidado, a gente está tomando todas as medidas e tal. Quando a gente terminar aqui, a gente avisa vocês lá, mas pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir resolver, né? E vai levando passo a passo as etapas do trabalho sem passar uma na frente da outra ali para cair na pressão, tá bom, pessoal? Sempre é importante isso quando você trabalha com elétrica, tá? Causas imediatas, né? As causas imediatas são as circunstâncias que precedem imediatamente o contato, né? E que podem ser vistas ou sentidas. Então, na hora ali, né? O cara, na hora que ele rela no cabo, por que ele rela no cabo, né? O que levou ele a relar no cabo? Ele se desequilibrou, né? Ele não estava, então se ele desequilibrou, ele não estava bem ancorado, né? Ele não estava numa posição de trabalho correta, né? Então ele tem algum ato ou alguma prática que ele está usando ali que está abaixo do padrão e aí ele acaba, né, relando, acontecendo o contato. Ele está muito próximo também da parte energizada. Ele não colocou uma barreira naquele local, né? Então é um ato, uma prática, né, abaixo do padrão. Ou até a própria condição, né? Não existia barreira, não existia sinalização, não existia condição atmosférica para realizar aquela atividade, né? E aí aconteceu o contato, aconteceu, né, a descarga
e a pessoa foi atingida ali imediatamente, ali naquele ponto ali foi o erro, né? Então você vê, já passou, né, você planejou, fez tudo certo, chegou na hora de executar, você não fez de aquilo conforme o padrão, ou porque, né, você errou, ou porque as condições fizeram com que você errasse, você teve o contato, tá? Agora a gente vai falar sobre incidentes, tá bom, pessoal? Os incidentes, né, são eventos, né, que antecedem as perdas. Então, são os contatos que poderiam causar lesão ou dano. É como eu disse, né? Para ter um acidente, aconteceram muitos incidentes antes, né? Sempre quase relou ali. Na hora que ele foi, alguém segurou, ele puxou ele na hora de resolver o problema ali, ele conseguiu segurar o cara. Beleza, incidente. Não aconteceu acidente, ninguém se machucou. Não, ele conseguiu, né, sair salvo. Registra, né? Registra, é importante. O cara foi trabalhar com o bastão lá, o bastão não tinha teste. Ele olhou e falou, pô, esse bastão aqui não foi testado. Ah, então não vamos trabalhar com ele não, vamos usar o outro. O bastão que estava ali, que estava sendo usado e não foi testado, é um incidente. Tem que anotar, ó, o bastão que eu ia trabalhar não estava adequado, né? Aí alguém vai fazer alguma ação sobre esse bastão, vai mandar para manutenção, vai fazer alguma coisa, né? Então, é um incidente, tá? A escada que eu vou usar não está de acordo com a norma. Chego lá na hora de executar a atividade, a escada não está de acordo com a norma. Anoto lá, não simplesmente tira a escada, usa outra e pronto. Você tem que anotar, mostrar que aquela escada está com problema, que ela tem que resolver, fazer uma manutenção nela, tem que fazer uma inspeção nela. E aí você coloca o incidente ali. Bom, pessoal? Quando se permite que tenham condições abaixo do padrão ou atos abaixo do padrão, aumentam as chances de ocorrerem incidentes e acidentes. Então, se você não, né, trata, né, essas questões abaixo do padrão, se você, né, acaba não monitorando isso, né, deixando passar uma coisinha, vai ter um incidente. Tendo o incidente, se você não tratar também, vai ter o acidente e aí ocasiona a perda, a morte. E aqui a gente vai falar sobre perda. O que é perda? O que a gente vai perder, né? A gente já falou sobre acidente de trabalho, vai perder lá lesão incapacitante, temporária ou enfim, até fica ali definitivamente, né? O cara perde a questão de produzir ali definitivamente, ou senão até a morte, né? Mas aqui a gente pode falar sobre outras perdas que a gente vai ter. Tem perda de tempo, perda de produção, perda de um monte de coisa, e tem a pior, que é a perda, né, da pessoa, tá? As perdas, né, são resultado de um acidente, tá? Ou um acidente pode ser leve, a gente viu lá, né, na pirâmide de Bird, pode ser uma perda bem leve, pode ser uma perda de produção, pode ser um machucado, uma queimadura leve, como pode ser pesada, né? Que geram vários tipos de perdas. Não pode ser pessoas, propriedades, produtos, meio ambiente, né? É importante, meio ambiente, você vai, ela queima uma mata, né? Mata animais, enfim, tudo isso que provoca desequilíbrios naquela região, também é perigoso, né? E aos serviços, né? Você pode parar a produção aí separar a parte elétrica de uma cidade, né? Então também pode acontecer acidentes nesse sentido, tá? O tipo e o grau dessas perdas dependerá da gravidade e dos seus efeitos, tá? Que podem ser significantes ou catastróficos. Então, quais tipos aí de perda que eu posso ter, né? Por exemplo, o trabalhador se feriu, eu vou vamos pensar em tempo, né? Eu vou ter que pegar esse cara, transportar, levar para o hospital, certo? O cara que tem que resgatar ele também, né, não está fazendo a atividade, vai estar resgatando. O supervisor vai ter que fazer as considerações ali na hora, depois vai ter que fazer a investigação. Tudo isso é perda, pessoal. Perda geral, né? Tipo assim, vai perder ali um produto, né, que vai ter que jogar fora, alguma coisa assim. Vai ter que, enfim, levar para o hospital. No hospital ele vai ter que ser atendido, vai gerar um custo ali também para o sistema de saúde, né? Então tudo isso, né? Só se o cara machucou leve, né? Já tudo isso de perda, tá, pessoal? Já vai acontecer tudo isso, né? Agora, se for morto, então aí vai provocar, além de tudo isso, né? Vai provocar ali problema para a família, né? A família vai perder renda, né? Porque o cara, né, faleceu, né? Enfim, o cara tem filho ali, né? Não vai ter como sustentar a família, né? Enfim, tudo isso vai ocasionando problemas, né? A família perde aí, né?
vamos supor, o filho, né, perde o pai, né, imagina, né, vai crescer seu pai, é uma perda também, né, se o cara, qualidade de vida dele ali, né, enfim, de ensinamento que o pai passa para o filho, né, enfim, tudo isso vai se perder, né, então, globalmente falando, a perda pode ser mínima, né, um negocinho ali de tempo que perdeu, como máxima, né, uma vida se perder e tudo depois dessa vida se perder também pode acontecer também com outras vidas, né, provocar outras perdas, né, enfim, no horizonte aí de 20, 30 anos, né. Então é isso que é perigoso, tá, pessoal? A gente trabalhar com perda, a gente tem que analisar como um todo, né. Se eu não voltar para casa hoje, né, o que vai acontecer com a minha família, o que vai acontecer com meus filhos, né, enfim, tudo isso são perdas, tá? Isso daí tem que ser considerado, tá bom? Na hora de... Mas não, por isso, quando eu falei lá, né? Pô, estamos fazendo atividade aqui, né, com cuidado. O cara botando pressão. Pô, pensa em tudo que pode acontecer, né? Aí você fala, pô, não vale a pena querer apressar tudo aqui, né? Faça devagar, faça com calma, que vai dar tudo certo. Beleza? Então, falamos sobre perdas, né? A gente vai continuar nesse assunto sobre segurança do trabalho. É importante a gente passar essas informações para vocês, né? É que não ficar só restrito, né? Enfim, tomei um choque e faleci, mas outros problemas também podem acontecer no ambiente, né? Um incêndio, né? A gente falou aqui no anterior, né? Perder produto, perder coisa de meio ambiente, né? Perder serviço, afetar um hospital, afetar, sei lá, um museu, né? Alguma coisa assim, você pode perder várias outras coisas que são custos, né? Também vai entrar ali na conta e também vai ocasionar dor de cabeça para todo mundo, né? Então, quando a gente fala de segurança, a gente trabalha também com isso daí, beleza, pessoal? Então, aguardo vocês aí na próxima aula desse módulo aí de acidentes, beleza? Até a próxima.